Hoje vamos mostrar como são diferentes percentuais de gordura corporal e as dietas e exercícios comuns em cada nível. Vamos começar do topo. Segundo o Guinness, a maior porcentagem de gordura corporal já registrada foi de 80%. Nesse estágio, a gordura cobre quase todos os músculos e ossos. O movimento é muito limitado e até respirar, dormir ou sentar ereto é difícil. Isso não é um estilo de vida, mas uma exceção médica ligada a doenças graves e retenção de líquidos. Então, vamos logo para níveis realmente atingidos pelas pessoas. Homens e mulheres com 50% de gordura corporal são considerados obesos mórbidos. A gordura se acumula no abdômen, quadris, peito e coxas, ocultando a definição muscular. Nesse estágio, até tarefas simples como caminhar, subir escadas e dormir tornam-se muito difíceis e cansativas. As dietas costumam ser muito calóricas, com alimentos ultraprocessados e pouco ou nenhum exercício. Então, enquanto as mulheres são classificadas como severamente obesas com mais de 45% de gordura corporal, os homens são considerados severamente obesos com mais de 40% de gordura corporal. Então, com 50%, os homens estão muito acima do limite saudável. Um homem nessa faixa de 50% descreveu sua experiência em carregar esse peso extra. Eu estou sempre cansado, estou sempre fatigado. Mas isso ainda é só o começo da escala. As coisas melhoram um pouco na faixa dos 40%. Especialmente para as mulheres, homens continuam obesos mórbidos, enquanto mulheres agora são apenas obesas. Nelas, os quadris ficam visivelmente mais largos que os ombros nesse percentual de gordura. Mas provavelmente não enfrentam tantos desafios em movimentos simples como subir escadas, dormir, se abaixar ou fadiga. Nesse percentual de gordura, homens ainda apresentam gordura visível, principalmente no abdômen e um pouco na parte superior do corpo. Mulheres com 40% de gordura corporal podem ter aparências e hábitos de dieta e exercícios bem distintos. Em algumas mulheres, a gordura é distribuída de modo uniforme, fazendo com que pareçam grandes sem serem necessariamente pouco saudáveis. Já outras, menos ativas e que não se exercitam, podem ter gordura visível nos braços, barriga, quadris e coxas. Homens com esse percentual de gordura têm risco bem maior de doenças cardíacas, pressão alta, derrame, diabetes e outros problemas ligados à obesidade. Mulheres também têm risco alto, mas um pouco menor. A má notícia é para quem está nos Estados Unidos, pelo menos. A média das mulheres americanas tem cerca de 39% de gordura corporal, o que é considerado obesidade. Muitas pessoas que assistem estão próximas desse índice. Ao atingir 30% de gordura corporal, muita coisa muda para os homens. Nesse nível, a massa magra pode impactar bastante a saúde e a aparência. Em um teste, 2 homens com cerca de 33% de gordura corporal pareciam muito diferentes. Um tinha 44 kg de massa magra, o outro quase 68 kg ambos, com o mesmo percentual de gordura. O segundo parecia mais em forma, apesar de ir à academia de forma irregular. Homens com mais massa magra tendem a ter energia normal, bom desempenho na academia e aparência definida. No geral, com 30% mesmo que ainda enfrentem alguns riscos à saúde, nos Estados Unidos cerca de 40% dos homens estão nessa faixa. Quando a gordura corporal atinge cerca de 30%, ela deixa de ser só visual e passa a impactar a saúde a longo prazo, tornando visíveis as mudanças da idade. Como essa porcentagem se mantém conforme homens e mulheres envelhecem? A capacidade de ganhar massa muscular e metabolizar alimentos diminui, a massa muscular e a densidade óssea se deterioram, e a porcentagem de gordura corporal tende a aumentar. Mas não é apenas aceitável aumentar as reservas de gordura corporal à medida que você envelhece. Na verdade, isso é recomendado. A gordura corporal oferece proteção para o seu corpo e sua saúde. Ela atua como uma reserva de energia durante doenças e períodos de fraqueza ou falta de apetite, ambas situações que afetam as pessoas com mais frequência à medida que envelhecem. Carregar um pouco de gordura corporal extra dá ao seu corpo reservas de energia que podem ser usadas durante momentos fisicamente difíceis, ajudando a apoiar seu sistema imunológico e a combater doenças. Se você é mais velho e magro, tem menos gordura, o que pode retardar a cura e recuperação. Em situações extremas, o corpo pode degradar músculos para obter energia, o que é relevante ao considerar o que é normal. O homem médio nos Estados Unidos tem cerca de 27% de gordura corporal entre 20 e 49 anos, o que é classificado como obesidade. Mas depois dos 50, esse mesmo percentual passa a ser considerado aceitável. Para as mulheres, o contraste é maior. Com 30% de gordura corporal, elas ainda estão na faixa ideal, perto do limite superior, mais saudáveis. Mesmo entre adultos de 20 a 29 anos, mulheres só são consideradas obesas com mais de 32% de gordura corporal
Por isso, muitas mulheres na academia aparentam boa forma, mantêm alimentação equilibrada sem grandes restrições e ainda têm cerca de 30% de gordura corporal. Nos Estados Unidos, só cerca de 10% das mulheres são mais magras que isso. Mesmo sem se exercitar e comendo comida pronta, uma mulher pode ter 30% de gordura corporal. Aqui é onde as diferenças individuais realmente importam. Um aviso rápido antes de seguirmos. Por isso, duas pessoas com o mesmo percentual de gordura podem ter aparências e riscos à saúde diferentes, pois a distribuição corporal depende da genética e etnia. Por isso, pessoas com o mesmo percentual de gordura, ou IMC, podem parecer diferentes e ter riscos de saúde distintos. Assim, o IMC isolado não é uma medida confiável de saúde. Com isso em mente, vamos descer mais na escala: 20% de gordura corporal. Como é isso em homens? Alguns homens possuem músculos definidos nos braços e ombros, com físico tonificado. Outros podem ter um corpo mais próximo do que as pessoas chamam de magro com gordura localizada, uma estrutura geral fina com uma barriga e gordura extra em lugares como a parte superior do peito e braços. Só 12% dos homens têm esse percentual de gordura corporal ou menos. Para alguns homens, essa é a faixa em que se sentem mais saudáveis, felizes e energizados, influenciados pela condição física anterior. Mas a genética desempenha o papel mais importante. Os genes das pessoas geralmente determinam uma faixa em que o corpo vai se sentir, parecer e funcionar da melhor forma possível. Isso pode variar alguns pontos percentuais de uma pessoa para outra. É também por isso que as pessoas podem ter aparências muito diferentes com exatamente o mesmo percentual de gordura corporal. Estudo publicado no International Journal of Obesity mostrou que grupos étnicos com mesma idade, gênero e percentual de gordura podem ter IMCs bem diferentes. Comparando o percentual de gordura, idade e sexo, americanos negros tinham IMCs 1,3 pontos menores que caucasianos e polinésios, cerca de 4,5 pontos menores. Duas pessoas com o mesmo IMC podem ter quantidades de gordura corporal bem diferentes, especialmente os polinésios, que costumam ter mais gordura para o mesmo IMC. Grupos chineses, etíopes, indonésios e tailandeses também foram analisados, e todos tinham IMCs de 2 a 5 pontos menores que o grupo caucasiano. Isso indica diferenças genéticas na constituição corporal e no uso de energia. O IMC nem sempre é o melhor indicador de saúde, pois desconsidera massa muscular e diferenças genéticas. A pesquisa identificou o motivo disso. Povos do sul da Ásia geralmente têm corpos menores e acumulam mais gordura profunda ao redor dos órgãos, não só sob a pele. Isso mostra como a genética determina onde a gordura é armazenada, quanto acumulamos e como isso afeta os riscos à saúde ao longo do tempo. Quanto mais baixo na escala, mais essas diferenças importam. Com 20% já é um grupo pequeno de mulheres, pois nesse nível de gordura corporal, a maioria terá abdômen levemente definido e músculos aparentes. A maioria das atletas mulheres tem cerca de 20% de gordura corporal, exceto ginastas, que apresentam níveis bem menores. Como verá em breve, isso pode não ser tão bom. Apenas 2% das mulheres nos Estados Unidos têm menos de 25% de gordura corporal, tornando 20% algo raro. Mesmo sendo um percentual bem baixo, ainda é um valor que as mulheres conseguem manter enquanto permanecem saudáveis e felizes. E, o mais importante, sem dietas muito restritivas, desde que se exercitem regularmente e sigam na maior parte do tempo um plano alimentar saudável. Então, 20% de gordura corporal nas mulheres é considerado magro, mas ainda está dentro de uma faixa saudável. Não é o caso. Quando começamos a ficar abaixo dessa faixa, chegando a 15%, as mulheres começam a entrar em um território potencialmente perigoso. Nesse estágio, o corpo resiste à perda extra de gordura e os músculos ficam bem definidos. Mulheres não devem ficar muito tempo nessa faixa, geralmente cerca de 15%. Como resultado do treinamento de atletas profissionais para um evento específico. Claro, isso também depende do tipo de atleta. Um estudo da Human Kinetics no Canadá revelou que jogadoras de basquete têm gordura corporal entre 20% e 27%. Em média, tenistas ficam entre 16% e 24% e nadadores entre 14% e 24%. Por outro lado, ginastas geralmente têm níveis de gordura corporal entre 10% e 16% e maratonistas entre 10% e 15%, o que pode não ser uma boa notícia. Se as mulheres permanecem nessa faixa por um tempo, elas podem perder temporariamente o ciclo menstrual e perceber uma diminuição nos níveis gerais de energia.
Depois de um tempo, a densidade mineral óssea delas vai cair e a saúde intestinal também será negativamente afetada. Os níveis de fome definitivamente aumentam, já que o corpo luta para recuperar a gordura corporal. Manter essa porcentagem também vai parecer uma tarefa difícil. Como a gordura corporal essencial das mulheres é de 10 a 12%, 15% pode chegar perigosamente perto desse nível. Muitos homens atingem esse percentual de gordura corporal com treino regular de musculação e cuidando da alimentação, especialmente reduzindo açúcares, gorduras e alimentos processados. O quão fácil é manter isso depende muito da genética e de onde a pessoa está começando. Reduzir para 15% de gordura corporal é mais difícil partindo de um peso muito alto do que de uma faixa próxima da média. Homens naturalmente magros e que ganham músculo facilmente mantêm esse percentual com mais facilidade. Não é preciso ser frequentador assíduo de academia para ter 15%. Você pode ser um cara magro de 20 anos. Se não malhar, estará com 15% se tiver barriga reta e leve definição muscular. Apenas 2% dos homens americanos têm esse nível de gordura corporal ou menos, e ainda menos atingem o próximo 12% de gordura. Poucos permanecem aqui por acaso. Mesmo que atinjam esse nível de gordura corporal, mantê-lo é ainda mais difícil. Esse tipo de corpo costuma exigir preparo rigoroso e repetitivo das refeições, como frango, arroz e brócolis sem tempero. Nem tudo precisa ser um autocastigo, pessoal. Manter esse peso exige disciplina, quase nenhum desvio de uma rotina de treinos consistente e um plano alimentar rigoroso. A diferença entre 12% e 15% nesses homens é que com 12% já aparece alguma definição abdominal. Não é porque você está se destacando na academia, mas porque não tem gordura suficiente para cobrir os músculos abdominais. Para mulheres, 12% de gordura corporal já é considerado nível de fisiculturismo, e isso sendo generoso. Muitas nem conseguem atingir esse índice sem uso de drogas. Mesmo com aparência musculosa nesse percentual, energia e desempenho caem rápido com 12%. Gordura corporal está mais ligada à aparência do que à função. Fora do fisiculturismo, esses números só aparecem em ginástica intensiva ou esportes parecidos, e ainda assim são raros. Isso costuma vir com a ausência de menstruação, outros efeitos negativos à saúde e crises de fome. Grande parte do dia será pensando em comida, e isso porque mulheres com essa quantidade de gordura corporal estão mal conseguindo se manter acima dos níveis essenciais de gordura. Falando nisso, vamos um pouco mais baixo, 10%. Homens que treinam ficam muito musculosos aqui, com o abdômen definido e estriações por todo o corpo. Porém, nem eles podem sair da linha nesse ponto, quando se trata da sua alimentação e rotina de exercícios. Com exceção de alguns poucos homens que prosperam nesse nível porque têm a genética de um atleta profissional, a probabilidade de esse ser o seu caso é pequena. E se você está com 10%, sendo apenas um homem muito magro, talvez você queira considerar ganhar um pouco de peso. Você terá abdominais e músculos visíveis, mas parecerá mais magro que o pessoal da academia, pois ainda não desenvolveu massa muscular magra. Para mulheres, 10% é o mínimo de gordura corporal biologicamente possível, atingindo o nível mais baixo de gordura essencial. Não é nada recomendado ir abaixo desse valor ou até mesmo chegar nele sinceramente. Mulheres que treinam musculação intensamente para competir podem atingir esse percentual de gordura corporal temporariamente. Provavelmente param de menstruar, enfrentam maiores riscos à saúde e muitas relatam queda de cabelo. O cérebro delas também basicamente vira um slideshow de sabores do Ben e Jerry's nesse ponto, enquanto o corpo implora para consumir qualquer gordura. Nesse estágio, o corpo já não está mais cooperando, ele está apenas sobrevivendo. Com cerca de 8% de gordura corporal, homens podem perder libido, ter insônia e dificuldade de pensar claramente. Por quê? Porque o corpo entende isso como fome extrema e prioriza a busca por comida. Seu cérebro passa a focar em encontrar alimentos gordurosos o tempo todo, enquanto o resto fica em segundo plano. Os níveis de energia também caem porque a ingestão de alimentos está sendo severamente restrita, tanto em termos de calorias, quanto também as refeições mais sem graça disponíveis. Nesse estágio, você quase troca sua poupança por um lanche. Homens perdem libido em baixos percentuais de gordura pelo mesmo motivo que mulheres perdem a menstruação. Seus corpos tomaram uma decisão executiva de que claramente não é hora de ter um filho. Como você não consegue comida suficiente, seu corpo foca todos os pensamentos, processos e energia em obter alimento, deixando o resto em segundo plano.
Mulheres com 8% de gordura corporal são raríssimas, e isso é extremamente prejudicial à saúde, podendo colocar a vida em risco. O último nível para os homens é perigosamente próximo do limite, especialmente se mantido por muito tempo, 5%. Alcançar 5% de gordura corporal é extremamente difícil. Muitos homens só atingem esse nível usando esteroides ou outras drogas para melhorar o desempenho. À medida que o percentual de gordura corporal dos homens começa a cair abaixo de 8%, o corpo deles realmente entra em pânico e passa para o modo de sobrevivência. Ele começa a queimar tudo o que pode, inclusive músculos, para se manter vivo e saudável. Porque seu corpo não entende por que você simplesmente não comeria, agora que já passamos por todas as diferentes possibilidades. Qual faixa de percentual de gordura corporal as pessoas geralmente devem buscar? O Colégio Americano de Medicina Esportiva diz que a melhor faixa de percentual de gordura corporal para mulheres é de 20 a 32%. Para os homens, essa faixa é de 10 a 22%. Para muitos, manter-se nessa faixa já é acima da média. Veja agora os segredos da indústria do fast food que não querem que você saiba ou clique neste vídeo.